Muitas pessoas acabam reclamando que vivem sempre a mesma vida, né? Tipo, nunca tem nada de diferente na vida, não prosperam, não vão pra frente. Mas acabam fazendo sempre as mesmas coisas, né? Acabam agindo da mesma maneira, falando as mesmas coisas, pensando da mesma maneira sempre. E então como é que tu quer que a tua vida muda se tu não muda, né? Então tu precisa começar a mudar no teu dia a dia, no que tu pensa, no que tu fala, para que a tua vida tenha um resultado diferente, porque não tem como ter um resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. E depois que eu comecei a fazer isso, e depois até eu li um livro que fala sobre isso, são coisas simples que você faz no seu dia a dia, de graça, você com você mesmo, que vai mudar, tipo assim, ó, da noite pro dia a sua vida, e do que você vai trazer para sua vida também. Até o livro que tem, se você quer procurar, são os 4 compromissos dos toltecas, que nada mais é do que 4 compromissos que você passa a adotar para sua vida, né? O primeiro deles é para de falar bobagem, né? Cuida do que você fala. Eles falam muito tipo assim, ó, tenha a palavra impecável, né? Seja impecável com as palavras. Não é que você vai falar bonito, né? Mas parar de falar bobagem, parar de falar besteira, né? Porque tem pessoas que tu para 5 minutos para trocar uma ideia e a pessoa não sabe falar uma coisa útil, né? A pessoa não sabe falar uma coisa que vá trazer algo bom, né? Que vá somar ou que vai compartilhar com a outra pessoa alguma coisa boa. Só fala bobagem. Então para de falar bobagem, para de ficar praguejando, falando coisas ruins, coisas negativas, né? Ou ficar falando merda mesmo, né? Ficar falando besteira. Tem pessoas que ficam só fazendo piadinha de mau gosto. Ninguém quer uma pessoa assim, pelo menos não as pessoas que querem prosperar, que querem algo bom para a vida, que querem crescer na vida. Então assim, ó, se você começar a cuidar, prestar atenção, que nem a gente fala muito de se policiar, né? Se começar a se policiar no que tu tá falando, é sinal que tu tá pensando no que tu vai falar, que tu vai cuidar para falar coisas boas. Então automaticamente, se tu tá externalizando isso, é porque tu começou a pensar coisas boas também. Então começa a cuidar as tuas palavras, com o que tu fala. Em vez de falar bobagem, pensa um pouquinho antes de falar, né? Começa a buscar mais conhecimento. Ler livro é excelente, porque aumenta até mesmo o teu vocabulário. E começar a falar mesmo. E assim, ó, vai numa loja, puxa assunto, né? Puxa assunto com as pessoas, conversa. Eu era introvertido, eu era uma pessoa que eu evitava contato com outras pessoas, para não precisar falar. E quando eu comecei a falar mais, eu vi que eu sabia falar, eu vi que eu falava bem, né? E se eu não tivesse tomado essa decisão de mudar o jeito que eu era, eu não estaria aqui fazendo vídeo, né? Então eu não estaria aqui colocando a minha cara tapa, né? Que nem até nas outras redes sociais eu já faço vídeos há mais tempo. E eu não estaria fazendo isso se eu não tivesse mudado a minha forma de falar, né? Eu nunca fui de falar muita bobagem. Faz há um bom tempo que eu cuido para não falar as palavras não e nunca, né? Porque a nossa vida ela sempre está mudando, então o que lá atrás a gente achava que nunca ia acontecer na nossa vida, pode ser que está acontecendo. Na minha vida, muitas coisas que lá atrás eu falaria, meu, nunca não vai acontecer na minha vida. Só que eu cuidei para não falar nunca e hoje muitas coisas boas estão acontecendo na minha vida. Então o primeiro compromisso é seja impecável com as palavras, fale coisas boas, positivas, use as palavras para abençoar e não para amaldiçoar a sua vida. Segundo compromisso, né, não leve nada para o lado pessoal. Porque tem muitas pessoas que acabam levando tudo para o lado pessoal. Acham que o mundo gira ao seu redor, que todo mundo está fazendo algo para prejudicar ela, que todo mundo está fazendo algo porque não foi com a cara dela. Se alguém fecha essa pessoa no trânsito, porque aquele cara tem alguma coisa contra mim, porque ele me fechou no trânsito, ele queria causar um acidente comigo, né? São pessoas que levam tudo pro lado pessoal, tudo é como se o mundo inteiro tivesse contra ela, né? E na verdade o mundo ele tá acontecendo apesar dela, né? Todo mundo está vivendo sua vida, o mundo continua acontecendo apesar daquela pessoa. E todo mundo já passou por isso, né? Às vezes acontece uma coisa, por que o cara fez isso pra mim? Né? A gente tá levando pro lado pessoal. E no momento que tu para de levar pro lado pessoal e tu começa a ver que cada um tá vivendo a sua vida, cada um tá preocupado com a sua vida, e que tem pessoas que às vezes acabam fazendo algo, nem te viram ali, nem te viram no local, e tu fica falando, mas ele fez aquilo pra me prejudicar.
O cara que fez alguma coisa, quando vê ele estava distraído, quando vê ele estava preocupado lá com o resultado que ele precisava entregar, estava preocupado com algum acontecimento da vida dele. Então, assim, para de levar para o lado pessoal. O mundo não gira ao teu redor. No momento que tu para de cuidar da vida dos outros, começa a cuidar da tua vida, a tua vida começa assim, a andar de um jeito fantástico, né? Então, segundo compromisso que tu busca a ter com a tua vida é não leve nada para o lado pessoal. Terceiro compromisso, pare de fazer suposições. Né? Suposição é, digamos assim, tu ficar botando minhoca na sopa, né? O popular minhoca na sopa. É tu ficar achando, né, que as pessoas estão fazendo algo. Mas se a minha esposa não chegou até essa hora, então ela deve estar me traindo. Ela deve ter então ido fazer alguma coisa errada, né? Digamos, mas se o meu marido não chegou até agora, ele deve estar com outra. Mas a minha loja não está dando bem por causa que o governo está fazendo tal coisa. Tu começar a achar desculpas, né? A criar suposições nada mais é do que ficar achando desculpa pro teu fracasso, né? Então assim, começa a assumir as coisas que tu tem que fazer, começa a trazer a responsabilidade para você mesmo. Porque quando você começa a assumir a responsabilidade da sua vida, você não fica jogando a culpa nas costas dos outros, você faz o que tem que fazer. Né? Que nem você faz tudo aquilo que está ao teu alcance para você alcançar o objetivo que você quer. Não fica jogando nas costas dos outros, né? Colocando desculpa. Você para de achar desculpa e começa a achar meios de resolver aquilo lá. Você começa a resolver os problemas da sua vida. Então, o terceiro compromisso é não crie suposições. E o quarto compromisso, e o que vem a ser o mais importante, é dê sempre o seu melhor. Né? Mesmo que, digamos, num dia tu não tá bem, dê o teu melhor dentro do teu possível daquele dia, né? Digamos assim, se você vai fazer alguma coisa, o mesmo tempo que tu perde para fazer, que tu investe, né? Ou perde, na verdade, para fazer algo de má qualidade, algo ruim, você ia investir o mesmo tempo para fazer algo bom. Então, faça com mais calma, mas faça uma vez só, né? Faça algo o melhor possível que tu conseguir naquele dia. Pode ser que não vai sair o melhor resultado, mas vai lá e faz, né? Se dedique para fazer aquilo. E isso é em qualquer coisa da sua vida. Seja dentro do seu relacionamento, seja com seus filhos, se você tem filhos, seja dentro do trabalho, conversando com alguém, algum amigo, né? No que for, no seu estudo, no que for. Até mesmo que digam assim, não, eu quero parar para ver o que eu sou bom de verdade. O que eu quero para minha vida, né? Se dedique para isso. É você se dedicar para você construir algo, né? Porque você se dedicando, dando o seu melhor, você vai estar construindo algo sólido, né? Algo com base, algo que vai perpetuar, né? Não vou dizer perpetuar, mas que vai ter força para se manter de pé, né? E mantém fazendo, né? Então assim, quando você passa a mudar essas quatro coisas, né? Que nem no livro eles falam, né? Os 4 compromissos, a tua vida ela muda meio que de uma forma mágica, parece, né? Porque tu vai cuidar o que tu fala, né? Vai cuidar as palavras, mas consequentemente tu tá pensando no que tu vai falar. Então, se tu vai começar a falar palavras boas, né? Palavras positivas, palavras de abençoando os outros, tu vai estar pensando, você vai estar com um pensamento positivo também. Então, cuide das suas palavras, né? Então, use as palavras para abençoar e não amaldiçoar. Pare de levar as coisas pro lado pessoal, porque cada um está vivendo a sua vida, às vezes as pessoas estão nem aí para ti, né? Começa a cuidar da sua vida. Terceiro, não pare de criar suposições, pare de ficar pensando coisa que não existe, né? Pare de ficar achando culpados para as coisas da sua vida. Comece você a assumir a responsabilidade da sua vida. E em quarto lugar, né? Faça o seu melhor, dê o seu melhor, porque no momento que você começa a se dedicar, as pessoas elas começam a ver também, a sua energia muda. E quando você começa a mudar a sua energia, a ter uma energia mais positiva, você se dedicar, você se tornar proativo, você começa a criar, vamos dizer, até mesmo um campo energético ao teu redor, né? As pessoas elas percebem isso, por mais que na hora, não é do dia para noite, às vezes que vão estar te valorizando, vão estar falando, nossa, olha como o Ali lá está se dedicando, mas você vai plantando sementes. E vai chegar uma hora que as sementes elas vão germinar, elas vão crescer, né?
e vai dar fruto de tudo isso que tu está plantando. Então dê o seu melhor no que você for fazer. E peço para você, né, se você gostou, se você ficou até aqui, que curta esse vídeo, se inscreva no canal, né, que isso vai tá sempre me ajudando, sempre me estimulando a estar aqui compartilhando o que eu aprendi, né? Eu sou alguém que gosta de estar buscando sempre coisas novas para minha vida, buscar ter uma vida próspera, abundante, uma vida rica, né? E isso daqui é riqueza, isso daqui é compartilhar. Não adianta eu aprender algo novo e guardar para mim, né? Quanto mais pessoas sabem, tem pontos de vista diferentes, pontos de vista mais positivos sobre a vida, mais pessoas estão também prosperando e mudando as suas vidas para uma vida melhor, né? E quanto mais pessoas prosperando, mais pessoas estando vivendo positivamente, isso tudo vai se alastrando, né? Não é um com um dá dois, né? Quando é algo proativo, quando é energia, um com um pode dar 20, pode dar 30, por causa que isso se torna em mais ideias, em mais conexões e coisas boas, né? Você sempre vai estar produzindo algo, você sempre vai estar atraindo algo, manifestando algo, mas quando você está perdido na sua mente, você vai estar manifestando coisas não tão boas. Então começa a cuidar os seus pensamentos, as suas falas, começa a focar nas coisas que você quer para sua vida, porque daí a sua vida começa a acontecer de acordo com os seus objetivos, com as coisas boas que você quer, tá bom? Então, se você ficou até aqui, muito obrigado, compartilhe esse vídeo também, se inscreva no canal e até mais.